Se você já tentou entender seu mapa astral sozinho e saiu mais confuso do que quando entrou, você não está só. Então hoje eu vou te mostrar 5 erros que são bem comuns de quem tenta ali entender o mapa astral sozinho. E claro, como que a gente contorna esses erros. Eu sou a Grazi, eu sou astróloga, eu te ajudo a reencontrar seu eixo, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E antes de apontar os erros, aqui eu tenho um exemplo de um mapa astral. Eu simplesmente peguei o mapa aqui do dia que eu tô gravando, tá? Aqui dia 10 de maio. E eu vou usar ele aqui de exemplo, conforme eu vou falando os erros, eu vou apontando no mapa para ficar ainda mais didático. O erro número 1 é achar que o signo solar explica tudo. Então assim, o Sol tem sim a sua importância, mas ele não responde todas as suas perguntas, ele também não resume a sua personalidade. Então antes mesmo de você ir ler sobre o seu Sol no signo, né, seja Sol em Touro, Sol em Virgem, Sol em Peixes, pesquisa qual que é o real simbolismo do Sol. Aqui eu vou dar uma resumida, tá? Mas energia vital, criatividade, brilho, consciência, magnetismo, comando, vaidade, orgulho, controle. Então aqui eu dei algumas palavras-chave, mas dá uma pesquisada mesmo. E aqui você já consegue entender realmente como que você expressa isso na sua vida, no seu dia a dia. Erro número 2, ignorar as casas astrológicas. Bom, você já descobriu aí o que é o Sol, em que energia ele se manifesta, né, que é o signo. Agora vamos entender onde ele se manifesta, porque essa energia solar, ela não se manifesta em todas as áreas da sua vida. Você não é a mesma pessoa, a mesma personalidade, o mesmo arquétipo em todas as situações ou com todas as pessoas. Há uma área aí mais especial por onde esse Sol tenta ter mais expressão. Para isso, vamos olhar aqui no mapa. Então você pode ver que esse aqui é o mapa astral, certo? E a gente tem aqui uns numerozinhos, né? Número 1, aqui começa a área do número 2, a área do número 3 e assim vai indo até a área do número 12. Então uma vez que você encontre o Sol, e ele está aqui em cima, né, no grau 20 de Touro, você percebe que ele está dentro de uma área. Essa área, ela vai falar de uma área específica da sua vida. Aqui no caso, se esse mapa aqui fosse... Se alguém nasceu hoje aí às 9h09 da manhã em São José, essa pessoa tem aí o Sol na casa 11. Então quando você pesquisa sobre essa área, que é onde está seu Sol, você ganha aí uma camada extra também de interpretação, que é também muito importante. Esses 2 erros, eles são os mais básicos. Vou começar a complicar agora. Erro número 3 é não olhar para os aspectos. O que é os aspectos? Você percebe que aqui dentro, nesse miolinho aqui do mapa, tem um monte de linhas azuis e vermelhas, né? Deixa eu dar uma apagada. Isso são considerados aspectos. Para deixar esse vídeo mais simples, eu vou falar apenas do Sol. Então a gente já achou, né? O Sol está aqui em Touro, na casa 11. E percebe que tem um outro planeta aqui do lado dele, né? Que ele não está sozinho. Então esse planeta extra, ele está acoplado aqui no Sol, né? O Sol está aqui no grau 20 e esse outro planeta está no grau 26. Então, se a gente tem até 10 graus de distância, isso é um aspecto chamado conjunção, que é quando um planeta está conjunto a outro planeta. Então, além da gente olhar essa energia solar, né, de Sol em Touro na casa 11, ainda tem uma outra fonte de expressão, que é esse planeta ao lado. No caso aqui é Urano. Esse outro planeta vai trazer uma outra energia que é bem diferente da energia solar e é bem diferente da energia taurina. Então, nesse caso aqui, só tem um planeta do lado do Sol. Às vezes tem uma galera. Nesse caso aqui só tem um, fica um pouco mais simples. Então, aqui seria o caso de uma pessoa que ela tem tanto essas características de Sol em Touro, que a gente já pesquisou, como características uranianas também. Então, se uma pessoa que tem simplesmente Sol em Touro, ela pode ser um pouco mais lenta, porque é típico do touro, né? O signo touro é um signo que tem um tempo mais devagar. O Urano é o oposto disso, ele tem um tempo super rápido. Então aqui a gente pode pensar num taurino que é um pouco mais acelerado, que não é tão lento, que tem umas ideias mais fora da caixa e não tanto naquele lugar lá mais de conforto, que é típico de Touro, né? A coisa que é confortável. Urano fala do desconforto, então aqui a gente tem um pouco desse paradoxo. E se você tá achando tudo isso muito complicado, pode ser que o seu conhecimento em astrologia realmente seja um pouco básico. Nesse caso, é mais inteligente você vir fazer uma consulta e a gente entender realmente o seu mapa do que você tentar decifrar esse quebra-cabeça aí sozinho. As informações de consulta estão aqui na descrição e eu sei que eu prometi 5 erros, mas ainda tem um bônus, principalmente se você está querendo fazer uma consulta com um astrólogo.
Agora, o quarto erro é ignorar os planetas na cruz. O que é essa cruz? Se você prestar atenção aqui, vamos lá. Tanto aqui em cima eu tenho uma flechinha aqui para cima, tanto aqui eu tenho uma flechinha aqui para cá. E a gente consegue dividir isso daqui em 4 partes iguais. E aqui a gente chama isso de cruz. Dito isso, vou analisar aqui só o ascendente, porque é o que está mais simples. Então, se a gente olhar aqui para essa casa 1, esse ascendente, ele está aqui no signo de Gêmeos. E aí você faz a mesma coisa com o Sol. O que é o ascendente? E assim, pesquisa um pouco mais profundamente, não fica só naquela, o ascendente é como as pessoas me veem, como eu inicio as coisas, enfim. Dá uma pesquisada para você entender. Sol, Lua e ascendente e meio do céu é a base de um mapa astral, tá? Então, entender esses 4 pontos, o que significa esses pontos, que signo a gente tem esses pontos, tem planetas próximos desses pontos, já traz muito autoconhecimento pra gente, é fantástico. Então aqui você pesquisa o que é um ascendente, o que é um ascendente no signo de Gêmeos, que é bem interessante, e aqui também vemos que temos um planeta também bem próximo. E aqui, outro adendo, o planeta pode estar tanto desse lado, aqui de baixo, como ele pode estar desse lado aqui em cima. Tá? Até se a gente olhar aqui o meio do céu, ó, a gente tem planetas tanto do lado direito quanto do lado do esquerdo do MC. Não importa, eles estão, assim como aquele Sol Urano, eles estão conjuntos. Então aqui você faz a mesma pesquisa. Júpiter conjunto ascendente. E os pontos mais importantes dessa cruz é definitivamente o ascendente e o meio do céu. Claro que aqui no descendente também é importante, aqui no fundo do céu também, mas ascendente e meio do céu fala muito mais de você e de quem você é e do seu propósito do que esses outros ângulos, tá? O erro número 5 é aquele que dá realmente o toque mais pessoal para uma análise de mapa astrológico, que é a regência. A regência é essa ideia de que os planetas, eles têm um chefe, eles têm um supervisor, eles têm alguém que comanda eles. Então, olhar a regência do seu Sol é a cereja do bolo, é entender realmente como que é o seu funcionamento. Então, vamos olhar aqui, eu trouxe uma colinha, vocês já podem anotar ou printar o que for mais fácil aí para vocês. E a regência a gente olha por signo. Então, vamos voltar aqui para esse Sol. A pessoa tem aqui um Sol em Touro, certo? O que eu olho? Eu venho aqui para Touro, tá aqui, e aqui Touro tá dizendo que a regente é Vênus. Então, eu venho aqui nesse mapa e procuro onde que tá esse outro planeta. Encontrei ela aqui em cima. Então, eu vejo que tem uma Vênus em Áries. Então, lembra que eu falei aqui, quando a gente olhou os aspectos, que aqui não era um taurino tão raiz, justamente por ter esse Urano aqui do lado, deixa eu apagar aqui, justamente por ter esse Urano aqui do lado, que dá uma acelerada nele, né, que não deixa ser uma coisa assim tão lenta como é típico do signo de Touro. Aqui, olhando a regente que está no signo de Áries, Áries é um outro signo que também tem uma energia mais rápida, mais impulsiva. Então aqui a gente não está olhando para um taurino que quer ficar lá de boa assistindo televisão. Aqui a gente está falando de um taurino mais ágil, que talvez goste de se movimentar mais. Então já é um pouco diferente daquilo que você lê quando você simplesmente coloca Sol em Touro. E nós, astrólogos, fazemos toda essa costura de onde está o planeta, quem que está o aspecto, em que casa que está, quem que é o regente, onde está o regente, com todos os planetas, com todas as áreas, para a gente realmente ter ali algo que é único daquela pessoa. Agora que você entendeu como que a gente faz uma interpretação mais profunda do mapa astral, vem aqui a dica extra que eu diria que é a mais essencial, que é quando você olha para o teu mapa, quando você procura astrologia, você olha para essa astrologia, você olha para esse mapa como uma ferramenta e não como uma desculpa. A maioria das pessoas, quando elas vêm fazer uma consulta, tem alguma coisa ali que não está indo bem da maneira que ela queria e ela quer, ela quer entender melhor aquele momento e como melhorar aquilo. E a maneira que a gente faz isso na astrologia é a gente olhando no mapa, a gente, obviamente, se tem alguma coisa que a gente não está achando legal, aquilo é considerado um desafio pra gente, e esse desafio está marcado no mapa como um desafio, como um planeta sendo desafiado por outro planeta, um planeta num signo que não é compatível com ele, numa área que não é compatível com ele, enfim, uma dificuldade daquele planeta de expressar aquela força
resulta na gente aqui na vida tendo uma certa dificuldade com determinados assuntos. E aí tem gente que trava exatamente aqui. Ela acha que aqui que o culpado é aquele planeta, é aquele aspecto, e em vez dela pensar em superar aquele desafio, ela fica, a culpa é daquele planeta e eu não vou conseguir alcançar essas coisas que eu tanto desejo. E assim, todo mapa ele vai ter, né, as linhas vermelhas e as linhas azuis, ou seja, os desafios e as bênçãos, né? Não existe pessoa sem desafio, não existe mapa sem desafio, simplesmente não existe. Então, quando você for ver o seu mapa, quando você for fazer uma consulta, você foca sempre em entender sim qual que é aquele aspecto desafiador, mas também quais são os caminhos para atenuar aquilo. Até porque se aquilo está marcado no seu mapa, a gente não tem como se livrar daquilo. A gente pode ficar ali andando em círculos a vida inteira, ou a gente pode escolher lidar com aquilo de uma maneira diferente, de uma forma melhor, e aí sim evoluir. Se você quer entender mais sobre o seu mapa, tem vários vídeos aqui no canal que podem te auxiliar a você fazer esse caminho sozinho, se é o que você deseja. Ou você pode também aqui na descrição, tem os meus contatos, caso você queira fazer uma consulta. E aproveite e assista esse vídeo aqui.